Bom dia ainda, bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nas galerias e nas redes sociais. O motivo que me trouxe a essa tribuna foi para debater um parecer jurídico de minha autoria sobre as competências do Legislativo Municipal, mas eu não posso, depois de ouvir tantas inverdades, deixar de me pronunciar. Até porque, se eu sou autora de um parecer jurídico sobre as competências do Legislativo Municipal, é porque eu sou, antes de tudo, uma legalista. E uma legalista não pode apoiar ou calar-se, que é uma forma também de conivência, diante de ideologias que aplaudem que, por exemplo, o Congresso Nacional seja invadido, depredado, que o Supremo Tribunal Federal, do qual eu pretendia falar no meu parecer jurídico, seja invadido, depredado, que obras como a de Tarsila do Amaral sejam rasgadas, que móveis sejam objeto de ato de defecar em público, vandalismo do mais grosseiro e nojento, que liga à ideologia da extrema-direita. Esse vandalismo, que não é simplesmente um vandalismo comportamental, não é simplesmente o vandalismo dos atos grosseiros, das ameaças de violência, de assassinato de um militante petista em julho de 2022, como foi o Marcelo Arruda, ou, em 2018, do mestre Valdo Catendé, lá na Bahia, pessoas que foram assassinadas por militantes de extrema-direita por serem de esquerda, por declararem o voto em Lula, por declararem o voto em Haddad. Nós não podemos nos calar diante de quem promove revisionismo histórico e deixa de enxergar o óbvio que está registrado nos anais da história do mundo e quer fazer revisionismo histórico com o nazismo e dizer que o nazismo não era o que ele de fato era, um regime fascista de extrema-direita que perseguia negros, que perseguia judeus, que perseguia homossexuais. Uma ideologia que se limita a mentir e a ofender. Uma ideologia que quer encontrar, nessa tribuna que nós tratamos com tanto respeito, um espaço para se reduzir ao comportamento de um grupão de WhatsApp, como eu disse ontem. Não é possível permitir que a vitória da mentira se concretize nessa casa. E, por isso, no lugar de, nesse momento, falar do meu parecer jurídico, que, para mim, seria mais profícuo, eu preciso responder que, enquanto algumas pessoas mentem sobre o desempenho do governo Lula, eu preciso dizer que ontem nós celebramos 20 anos do ProUni. Eu sou professora universitária. Eu vi a universidade mudar, literalmente, de cara. Eu vi a Universidade Vereadora Jô mudar de cor. Eu vi a universidade mudar de classe social. Antes de ser professora da Universidade Federal de Pernambuco, eu fui professora de muitas outras universidades particulares, da Universo, da Estácio, e tantas outras. Formei milhares de estudantes que hoje são advogadas, advogados, juízes, juízas, promotores, promotoras, procuradores, procuradoras. Eu tenho tanto orgulho disso, dessa trajetória. E a universidade mudou por causa do ProUni. Foram milhares de pessoas beneficiadas pelo ProUni. Milhões de famílias beneficiadas
pelo Bolsa Família. PIBão de 3,4%. Quando nós tínhamos um PIB de menos de 1%, quem lembra disso? No desgoverno de Jair Bolsonaro, hoje nós temos um PIBão de 3,4%. Nós temos o menor índice de desemprego das últimas décadas. Então, nós temos que celebrar muitas conquistas do governo Lula. Nós temos que celebrar que existe um governo voltado para a sociedade, para o social, para políticas públicas de igualdade. E a gente tem que se manter muito preocupado quando inverdades são ditas, como, por exemplo, ontem foi dito que o PIX estava sendo taxado. Graças a essas inverdades, golpistas estão atuando. Então, quem caminha ao lado das mentiras e das fake news, caminha ao lado do golpismo. E todo tipo de golpismo, tanto o golpismo contra a democracia, quanto o golpismo contra famílias de trabalhadores que agora estão recebendo no seu SMS mensagens dizendo: você fez uma compra no seu cartão de crédito e precisa pagar a taxa do uso do cartão, ou você fez um pagamento em Pix e precisa pagar a taxa do uso do Pix. Está aqui o código de barras para você pagar ao governo. E essas pessoas, desavisadamente, por causa das fake news, estão caindo no golpe, vereadora. Famílias que já são tão desprotegidas, e toda vez que um parlamentar ou algum defensor da extrema-direita profere a mentira de que o PIX está sendo taxado, está concordando com esse tipo de golpe, com esse tipo de mentira. Então, nós não podemos nos curvar ao golpismo, seja ele político-ideológico, seja ele esse golpe dos golpistas mais reles, que é o golpe de querer cobrar uma taxa que sequer existe, de um tributo que nunca foi criado, nem sequer proposto. O que foi proposto como reforma tributária foi a isenção do imposto de renda, até para quem ganha R$5.000 por mês. Quem tem renda de até R$5.000, a proposta do governo Lula é remover a taxação, é retirar a taxação. Escuto a vereadora Jô Cavalcante. Obrigado, vereadora Liana, por dar essa parte aqui, nesse momento tão importante da sua fala, porque a gente, antes de começar qualquer trabalho aqui na casa, a gente protocolou alguns projetos preocupados justamente com esse tipo de posicionamento aqui dentro da casa, né? Eu acho que quando eu fui deputada nas juntas, lá na Assembleia Legislativa, um dos nossos primeiros projetos foi proibir homenagem a torturadores de ditadura na época da ditadura, entendeu? Porque a gente fica preocupado as instituições ser atacada como foi atacada no dia 8 de janeiro de 2023. E é por isso que a gente protocolou alguns projetos aqui na casa que é de extrema importância, e eu queria compartilhar aqui com vocês, se a vereadora me permitir, porque é importante. A gente protocolou a questão do 8 de janeiro não ter nenhuma homenagem a esses golpistas, né? Para além disso, a gente apresentou esse pacote da democracia para que qualquer comenda e qualquer elogio ou homenagem a esses golpistas fosse tirado, justamente por conta disso. Porque a gente quer uma democracia plena que respeite também as instituições. Porque se não fosse as instituições, a gente não estava aqui conversando, não. A gente estava aqui falando, não. Então, se essa turma gosta da época da ditadura, né, de fazer o golpe, de dar golpe, a gente, ao contrário, a gente preza por uma democracia plena. E uma democracia muito jovem, que a gente vem lutando com unhas e dentes. Quantas pessoas já morreram por essa democracia? Aí vem esse setor, né, de pessoas que há muito tempo estava escondido desde a época do golpe de 64 e agora está aparecendo e está recriando uma coisa que querem voltar ao passado. E eu acho que nosso papel aqui é não deixar que isso aconteça. Por isso que eu me somo à fala da vereadora e dizer que a gente está com alguns projetos importantíssimos justamente para barrar esse tipo de postura aqui dentro da casa. Obrigada. Obrigada, vereadora Jô. Acolho o seu aparte na íntegra
E para que haja tempo, eu cedo de imediato a palavra ao vereador Tiago Medina. Vereadora, eu escutei a senhora falando que tinham pessoas do lado da direita, manifestantes, militantes que eram envolvidos, que matavam opositores de esquerda, envolvidos com morte. Mas eu acho que a senhora se confundiu, já que o seu presidente Lula falava que Hugo Chávez era um cara gente boa, que deliberadamente, expressamente matava opositores. Por quê? Por serem oposição. Eu também escutei a senhora falando sobre golpe, atitudes golpistas, mas eu acho que a senhora também se equivocou, porque quem mandou representante para a posse de um golpista, que é o Maduro, foi o presidente Lula. Então, assim, eu não sei se foi, de fato, um equívoco, ou se a senhora fez por querer isso, sabe? Porque é o que falavam, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Ficou evidente na fala da senhora. Obrigado pela parte. Vereador Tiago Medina, eu posso garantir ao senhor que não cometi nenhum equívoco na minha fala. A minha fala foi certeira e eu não brinco com óbitos, e eu não brinco com assassinatos, e muito menos eu não brinco com assassinatos de militantes que foram ceifados de sua vida na própria festa de aniversário, na frente da sua esposa e dos seus filhos. Eu não brinco com isso. Eu levo isso muito a sério. Nós estamos falando de um homem que tinha nome. O nome dele era Marcelo Arruda. Ele foi assassinado no dia 9 de julho de 2022, um dia antes do meu aniversário. Podia ter sido o meu assassinato, e eu não brinco com isso. Eu não brinco com uma família que perdeu o seu provedor. Eu não brinco com uma família que perdeu o seu pai. Eu não brinco com uma família que perdeu o seu marido no dia do seu aniversário, porque a única coisa de errada que este homem fez, na visão de pessoas que compartilham o pensamento de extrema-direita, foi fazer uma festa com o tema de aniversário de Lula livre. Ele foi assassinado a sangue frio na frente dos filhos, dos amigos e da esposa. Isso, para mim, não é objeto de equívoco nem de brincadeira. Eu estudei muito a fundo o assassinato do mestre Moa de Catendé, na Bahia, em 2018, e estudei muito a fundo o assassinato do agente penal, policial penal, Marcelo Arruda, porque eles foram fundamento para a minha representação criminal contra Jair Messias Bolsonaro por crime de incitação ao terrorismo. Eu fui a primeira jurista do Brasil a dar o nome de terrorismo àquilo que de fato acontecia. Terror. O terror contra pessoas que, como eu, vestiam vermelho para ir para uma manifestação. Eu defendo o seu direito de ir a qualquer manifestação. E se alguém intervier junto ao senhor para que o senhor não possa usar a camiseta do seu presidente ou discursar para dizer as coisas que para mim são as mais estapafúrdias, eu vou defender o seu direito. Eu vou defender, mas pessoas como eu foram assassinadas e agredidas na rua por serem de esquerda, porque as pessoas já acham que têm o direito de nos tratar como escória, e nós não somos. Nós não somos escória, nós somos pessoas com dignidade e com valores e princípios que são, sim, valores e princípios socialistas, que são valores pela igualdade, são valores para que não haja crianças pedindo dinheiro na rua, para que não haja fome. Nosso governo tirou o Brasil do mapa da fome e nós temos orgulho porque nós temos coerência. Ser de esquerda significa não permitir que uma criança se prostitua porque ela não tem o que comer. Enquanto tem pessoas que defendem a liberdade a qualquer custo irrestrita, liberdade até de vender o próprio corpo, mesmo que esse corpo seja de uma criança. Nós não defendemos a liberdade restrita, nós defendemos a liberdade de expressão. Nós defendemos a liberdade de poder subir essa tribuna para dizer verdades e nunca mentiras. Nós defendemos a liberdade de uma pessoa vestir a camiseta que ela quiser, seja vermelha, seja ela azul, e jamais ela seja agredida. Agora, o que se defendeu, e eu não admito que se diga o contrário,
com financiamento de acampamentos golpistas em torno dos quartéis ao longo de todo o Brasil, foi um grupo de terroristas e vândalos invadiu o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto para tentar dar um golpe na nossa democracia. E sem democracia não existe esse poder aqui, porque em qualquer democracia, o primeiro poder a ter as suas portas fechadas diante de uma tentativa de golpe de Estado é o Legislativo. E por honrar o Legislativo e honrar a democracia, que a gente não admite esse tipo de manifestação nessa casa. Obrigada. Obrigado, vereadora.